Oi, então, só me dá um feedback se tá ok o áudio, tá? A O tela áudio também tá tá. com aquele chiadinho ali, daquele pipipi, Aham. mas dá para ouvir, tá tranquilo. Por enquanto não tá atrapalhando. Acho que quando chegar lá 2 horas e meia de reunião, aí ele vai começar a ficar chato, começar a irritar. Mas só quando chegar 2 horas e meia, 3, eu acho que ele começa a virar um problema. É, eu acho que eu tô ouvindo ele também, então Deve já ser, vai me irritar junto com vocês. deve ser algum retorno teu aí. Fica à Aham. vontade. É que tem um mau contato, alguma coisa assim. Mas beleza, então, boa tarde a todos. Como o professor já tinha falado anteriormente, o meu nome é Rogério Dietrich Bauer, para ser mais exato. E agora está apresentando para vocês alguns resultados, alguns dados que a gente teve com o projeto que eu estou desenvolvendo, que é para montagem manual impressa, utilizando técnicas de renda alimentada e gerenciamento de qualidade total. O meu orientador é o professor Marcelo Silva Hanson, sendo também orientado pelo professor André Tavares, e fazendo parte do programa de pós-graduação profissional em engenharia elétrica da UDESC. Então, eu já vou ir nessa apresentação. Eu tenho uma pequena agenda do que eu vou estar falando agora nesses próximos 20, 30 minutos, eu imagino. Eu vou iniciar com uma breve introdução ao que é o projeto, resgatar um pouquinho do que foi falado, que o Salvador apresentou algumas semanas atrás com o projeto dele também, que tem bastante coisa interligada junto, apresentar um pouco os objetivos do trabalho e aí trazer os trabalhos relacionados que a gente encontrou no desenvolvimento do estudo através do nosso mapeamento sistemático, que foi feito no início do ano. Após isso, eu vou falar um pouco sobre quais opções a gente tem, com o que a gente está trabalhando de ideias para projetos do sistema. Falar um pouco sobre o que a gente tem de ideias de funcionalidade, requerimentos que a gente tem, quais são as condições de ambiente de trabalho e quais são os softwares que a gente vai estar utilizando, quais são os possíveis softwares que a gente tem para ir desenvolvendo o trabalho. E, por fim, trazer algumas conclusões que a gente teve até o momento nesse projeto de pesquisa. Então, começar introduzindo a vocês, a gente desenvolveu esse conceito de montagem, que já é algo que foi mais ou menos pincelado com o Salvador, na reunião dele algumas semanas atrás, mas que nada mais é do que a união de alguns conceitos da indústria 4.0, que foi o principal tema da reunião dele, tendo um foco na área dentro da indústria 4.0, em métodos de integração de tecnologia da informação em processos de produção para desenvolvimento de sistemas de produção para indústrias e para linhas de desenvolvimento, linhas de criação de produtos. Então, a ideia do projeto é integrar, desenvolver esses sistemas de produção utilizando realidade aumentada com foco especificamente na montagem manual de produtos, no nosso caso é a montagem manual de placas de circuito impresso, utilizando os princípios, técnicas e metodologias que são desenvolvidos no conceito de gerenciamento de qualidade total, que é uma série de premissas, uma série de técnicas, ferramentas e conceitos que a gente pode utilizar para aplicar em sistemas, aplicar em processos de desenvolvimento de produtos em geral. A gente vai estar tentando trabalhar com isso. Dessa forma, o objetivo principal que tem nesse projeto é realmente investigar e ver o que em questão de rede alimentada é aplicável, o que é benéfico, qual que é o custo-benefício se tem na aplicação de rede alimentada, buscando melhorar a qualidade de tanto dos processos de desenvolvimento dos produtos, quanto do resultado final melhorar a qualidade geral do produto em si. Isso aplicando ao nosso caso específico, que é a montagem manual de placas de circuito impresso, e a partir disso a gente pode elaborar mais objetivos, desses três objetivos específicos aqui. Seria, primeiramente, a gente conseguir
Primeiramente, a gente conseguir identificar quais, entre todas as funcionalidades que sistemas de realidade aumentada trazem para quando a gente está desenvolvendo algo, identificar quais dessas funcionalidades, quais elas são realmente úteis, realmente benéficas e têm um custo-benefício bom, ou que são mais apropriadas para se aplicar em ambientes de montagem, e quais elas também a gente pode tirar mais proveito para tentar melhorar o desenvolvimento, melhorar a qualidade do processo de desenvolvimento do produto em si. Então, a partir dessa identificação de funcionalidades, de ter essas hipóteses de o que pode acontecer, porque, como a gente pode melhorar esse processo todo, vem o objetivo de se projetar um sistema fragmentado que seja aderente às premissas, aos princípios de gerenciamento de qualidade total. É pegar essas funcionalidades e ir aplicando e estudando para ver como elas se encaixam na questão de qualidade do produto e como a gente pode aplicar isso no sistema de realidade aumentada. Então, o sistema de realidade aumentada desenvolvido, aí tem-se a ideia de desenvolver uma prova de conceito do sistema para realmente testar aquilo em um ambiente real, em um ambiente industrial, com pessoas realmente utilizando o sistema desenvolvido, para que a gente tenha uma prova de conceito para ver se, primeiramente, as hipóteses que a gente desenvolveu lá na identificação das funcionalidades, se elas foram comprovadas, para ver como é o comportamento do sistema em relação às pessoas, como os trabalhadores iam reagir à utilização desse sistema. Então aí vem a ideia de como objetivo também, testar e receber esse feedback, receber essas respostas dos usuários para a gente conseguir ir aprimorando o sistema e ver se aquele estudado realmente acabou sendo condizente com os nossos resultados. Então, para isso, a gente pegou e fez uma revisão da literatura, buscando achar trabalhos relacionados para conseguir identificar quais são as tecnologias que estão sendo utilizadas, quais são as funcionalidades que são mais apropriadas para isso. E dessa forma foi feito um mapeamento sistemático procurando trabalhos que se assemelham a isso, não necessariamente trabalhos que sejam com o mesmo foco totalmente igual, mas algo que a gente pudesse aproveitar os resultados daquilo para ir desenvolvendo a nossa proposta de sistema. Então foi feito um mapeamento sistemático da literatura, buscando trabalhos que apliquem a montagem manual de placas de circuito impressa com o sistema de realidade aumentada. Imagina que tá um barulho de fundo agora, mas eu moro perto de uma avenida, então está bem barulhento, então peço desculpas. Mas então, o nosso mapeamento sistemático ele foi feito numa frase de busca que engloba a busca por trabalhos que envolvam realidade aumentada ou realidade mista. Esses dois termos não são exatamente a mesma tecnologia, porém muitas vezes eles são confundidos. Então, para não deixar nenhum trabalho passar, os dois termos foram englobados nessa frase de busca. Junto com isso, a gente especificou a busca por placas de circuito impressos ou tipos de circuito, aplicação com circuitos em geral, também para tentar achar trabalhos que às vezes não especificam isso. E trabalhando ou com montagem ou com manutenção dos produtos, para ter a ideia do trabalho manual de encaixar, soldar, fazer manualmente a operação de montagem. O mapeamento sistemático ele foi feito em 5 mecanismos de busca acadêmicos diferentes, onde foi aplicada essa frase de busca, e mais algumas pesquisas de entorno depois que os MBAs foram analisados e revisados. A frase de busca desses mecanismos de busca, ela retornou 107 artigos iniciais, artigos esses que foram analisados e selecionados através de vários critérios de inclusão e exclusão, para que no fim a gente tivesse 6 artigos que foram lidos e foram tratados como compatíveis com o que a gente estava buscando, com o nosso projeto. E agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos artigos, não vou conseguir aprofundar muito, porque senão
acabaria saindo do tempo, mas eu vou dar uma revisada sobre algumas características que esses artigos têm e alguns resultados interessantes que eles trouxeram para nós. O primeiro deles envolve a aplicação de realidade aumentada no treinamento de placas de circuito impresso. No caso, esse artigo ele deixa explícito que o sistema desenvolvido foi pensado no treinamento de novos profissionais e não na aplicação do sistema na linha de montagem. Então, é uma diferença que se tem entre trabalhos que buscam, por exemplo, o ensino de algum processo, trabalhos que buscam o treinamento de algum processo, trabalhos que trazem a proposta de auxílio no passo a passo, auxílio no processo de montagem. Então, a gente tem mais ou menos 3 tipos de trabalhos. Esse aqui, no caso, é voltado para treinamento e montagem, onde ele foi aplicado em uma empresa, uma indústria de montagem de placas impressas, por, se eu não me engano, 1 mês de treinamento, onde alguns resultados que eles trouxeram desse artigo foram que os trabalhadores, quando utilizavam o sistema de realidade aumentada para fazer o treinamento deles, eles tinham uma maior confiança na própria montagem feita, uma maior autoconfiança no trabalho que eles fizeram. Junto a isso, durante o tempo que eles pegaram para testar esse sistema, todos os usuários também foram aprendendo, foram treinando com esse sistema, apresentaram um desempenho sem nenhum erro, sem nenhum problema de montagem durante esse tempo de treinamento. Vale lembrar também que esse pessoal que foi feito o treinamento deles, eles não são necessariamente pessoas que não iniciantes em montagem. Às vezes são realmente pessoas que estão iniciando o seu trabalho na fábrica e tem que ter um treinamento para montar, mas às vezes são profissionais que já têm uma carga de trabalho com montagens anteriormente, só que às vezes eles foram trocados de linhas de montagem ou trocaram a posição deles na linha de montagem e ele tem que fazer um treinamento novo para um novo processo que ele vai estar tendo que aprender. Então, a ideia de software para treinamento engloba tanto esses vários casos que a gente tem. Outro trabalho agora que vem mais para a pegada de uma ferramenta de ensino para pessoas não treinadas aí, é esse sistema pedagógico para montagem de robôs alimentada, foi feito pelo Al-Rashid em 2016. E a proposta do trabalho foi procurar e ver como a área alimentada ela ajuda na aprendizagem, isso em contexto de sala de aula, em contexto de realmente pessoas que não sabem como fazer o encaixe das peças. E algumas conclusões que eles trouxeram com esse trabalho é que os usuários, em comparação com pessoas que estão com a mesma tarefa, só que com maneiras instrucionais diferentes, seja um manual, seja guias impressos, ou guias digitais ou videoaulas, quem utilizou a ferramenta em realidade aumentada, eles tiveram menos erros no desenvolvimento da ferramenta, na montagem do robô, nesse caso. Todavia, em comparação com quem usou os outros tipos de montagem, eles demoraram mais, porque o sistema ele foi desenvolvido de modo que ele fosse feito um passo a passo na instalação de cada componente. Então, os usuários eles eram meio que obrigados a ver o passo a passo certinho para como encaixar os componentes. Então, nesse caso, eles tiveram menos erros na montagem, só que acabaram demorando mais em comparação com os outros. Esse próximo artigo agora também volta para a ideia de treinamento. Nesse caso, é treinamento de montagem de placas-mãe para computadores, que também é mais voltado para manutenção do que realmente a montagem de produtos em linhas de produção. Todavia, esse trabalho traz uma combinação interessante de realidade aumentada com sistemas de tutoria inteligentes. Implementação de inteligência artificial no sistema para ajudar o usuário a aprender com erros do usuário, aprender com dificuldades que os usuários tenham, para conseguir indicar para eles de uma maneira mais fácil de fazer a montagem. Tanto é que o resultado mais específico desse trabalho teve foi a apresentação de baixos níveis de frustração e de estresse mental para o trabalhador que estava, o usuário, no caso, que estava fazendo os testes,
em comparação com os outros meios institucionais. Então, nesse caso, a pessoa que estava montando transferiu uma parte do estresse mental e da dificuldade que ele teria na montagem para o sistema com inteligência artificial. Agora, outro trabalho que é voltado para auxílio de prototipagem de circuitos do Belucci, de 2018, é um sistema voltado para iniciantes, tanto diferente dos outros que eu apresentei até agora. Ele não é focado em ensino ou em treinamento, e sim em auxílio para prototipagem. Então, são pessoas que estão fazendo aquela tarefa e vão ser auxiliados no desenvolvimento da tarefa em si por um sistema de realidade aumentada. Nesse caso, alguns resultados que o trabalho teve foi que os participantes classificaram o sistema de realidade aumentada como mais fácil, como as instruções que ele demonstra, tanto objetos e pelas informações mostradas no mundo real, sobrepondo os itens com realidade aumentada. Essas informações foram mais fáceis de serem identificadas e utilizadas na montagem. E, juntamente com o trabalho anterior, ele também apresentou resultados que esse sistema de realidade aumentada reduziu significativamente a carga de trabalho mental de quem estava executando a tarefa. Agora, esse próximo trabalho aqui, ele não teve tanto desenvolvimento, um dos outros não chegou realmente a ter um teste com usuários finais, só que ele traz uma abordagem da utilização de agentes multimodais para a tutoria. Então, ele é um trabalho voltado para ensino também, só que a ideia dele é trazer multimodalidade, algo que já, até aqui no próprio lado, a gente tem pessoas trabalhando com esses conceitos de multimodalidade, trazer isso com sistemas de realidade aumentada voltados para preencher lacunas entre aplicações teóricas, entre ensinamentos teóricos e aplicações práticas em ambientes de ensino. Infelizmente, o trabalho não escreve muito mais além disso, não traz resultados realmente muito concretos, porém traz essa ideia de aplicar não só o sistema de realidade aumentada, mas junto a ele uma placa de ensaio inteligente que vai detectando os erros que são feitos para passar o feedback para o aluno. Então, essa ideia de trazer a multimodalidade com sistemas de VRA para montagem de placas. E agora, trabalho que eu acho que seria o mais próximo que a gente está desenvolvendo esse projeto, é a aplicação de realidade aumentada baseada em monitor para operações manuais industriais. Então, ele também não é voltado para treinamento ou para ensino, ele já é voltado para operações mesmo, para linhas de montagem. E a ideia desse trabalho é usar a realidade aumentada como uma solução para oferecer as instruções para o operador, para o trabalhador que está na linha de montagem, durante o trabalho dele, durante a tarefa de montagem das placas impressas. Esse trabalho também foi testado em uma empresa, em uma indústria, propriamente dita. Os resultados que ele trouxe foi que houve uma redução no número de erros dos usuários quando eles estavam utilizando esse sistema de realidade aumentada, assim como uma diminuição no tempo para executar a operação, uma vez que o sistema está lá para fornecer as instruções. Então eles fizeram a tarefa de uma maneira mais rápida, com menos erros, e também apresentou uma carga de trabalho menor, como a gente já viu em alguns dos outros trabalhos. Então, para sumarizar um pouco alguns benefícios que esses sistemas trouxeram, a gente pode ter algumas coisas como a indicação de que sistemas de realidade aumentada são bons para uma melhor aprendizagem das tarefas, também são bons para dar mais confiança a quem está trabalhando para realizar a tarefa de montagem, a diminuição dos erros de montagem, a diminuição da carga mental para o usuário, e também alguns resultados como menor tempo de montagem, maior eficiência na montagem e uma maior facilidade de uso com o sistema de realidade aumentada. Esses trabalhos que a gente teve, tentando buscar questões como quais são os dispositivos que eles utilizam para a aplicação disso, a gente encontrou 4 diferentes formas de se aplicar realidade aumentada nesse contexto.
Então, seria a primeira delas utilizando Head Mounted Displays, que são dispositivos acoplados à cabeça do usuário, como, por exemplo, um óculos de realidade aumentada ou um headset de realidade aumentada, lá no Google Glass ou HoloLens. A gente também teve trabalho que trouxeram a aplicação de realidade aumentada com dispositivos handheld, seriam dispositivos portáteis como smartphones ou táteis, onde a câmera está acoplada no próprio dispositivo, fica vendo pela tela do celular ou a tela do tablet que está utilizando. A combinação da aplicação de realidade aumentada com uma câmera fixa mais um monitor, onde, por exemplo, a câmera seria a minha webcam que eu estou utilizando aqui, e ela serviria para capturar as informações do mundo real, enquanto eu teria o sistema rodando no meu computador, e as informações com realidade aumentada seriam sobrepostas em uma imagem do meu monitor. E a outra opção também que os artigos apresentaram foi a utilização de uma câmera fixa, só que justamente é uma projeção, a utilização de um projetor para colocar as informações em realidade aumentada diretamente nos objetos do mundo real, projetar a imagem lá. Então essas são as opções de hardware que os trabalhos trouxeram para a gente ver como é a aplicação desses sistemas. Então, a partir disso, a partir dessa análise, desse estudo dos trabalhos que vieram, a gente vem desenvolvendo um projeto para o sistema para a gente aplicar, para a gente realmente aplicar e ver como ficaria isso. Então, a primeira coisa que a gente foi desenvolvendo para isso é ver em quais tarefas, quais funcionalidades, não necessariamente funcionalidades do sistema, mas quais tarefas feitas pelo montador, feitas pelo trabalhador na linha de montagem, poderiam ser auxiliadas com realidade aumentada. E a gente chegou nessas perguntas que a realidade aumentada, um sistema com realidade aumentada poderia ajudar o usuário a responder. São o que, no sentido de qual é o componente que eu preciso instalar agora nessa placa, quando eu preciso instalar aquele componente, se eu provavelmente vou ter uma sequência de quais componentes eu tenho que instalar, em qual ordem eu tenho que fazer isso. Então, o sistema de realidade aumentada pode mostrar para o usuário qual componente ele tem que instalar, quando tem que instalar aquele componente, quantos daquele componente ele pode instalar, onde ele vai colocar aquele componente na placa e onde ele está. Então, qual que é a fonte, de que local da minha área de trabalho eu pego aquele componente e onde eu coloco ele. De que maneira eu devo colocar esse componente? Eu devo só encaixar ele, eu devo encaixar ele e soldar. Às vezes eu tenho que colocar o componente em uma orientação certa, eu tenho que colocar o positivo no lado positivo, negativo no negativo, para não dar nenhum problema. Então também dá para ter essa informação de orientação do componente. E quanto para, por exemplo, componentes que necessitem de uma parametrização. Só tem que definir uma frequência, de que maneira eu tenho que fazer aquilo, quais são os parâmetros que eu tenho que adicionar naquele componente na hora da montagem, se é um componente que precisa dessa definição de parâmetros. Então essas são tarefas do trabalhador na qual a realidade aumentada poderia ajudar. Aí, além dessas tarefas, ou até mesmo dentro das tarefas que o trabalhador está funcionando, está realizando, o software ele traria várias funcionalidades que poderiam ser aplicadas. Para a realidade aumentada, a indicação gráfica do componente é o mais básico que a gente poderia fazer. Mas algo que não se encaixaria já nas tarefas do trabalhador seria o sistema reconhecer automaticamente qual que é a etapa de montagem, tanto para ver se aquela placa que foi dada para o montador ela está numa etapa de montagem correta, se está de acordo com o trabalho que aquele montador foi designado para fazer, quanto para o sistema identificar aquela placa, identificando a etapa de montagem que aquela placa está, ela sabe quais são os recursos qual é a montagem a seguir que aquele trabalhador deve fazer. Então, ela já puxa no registro, o sistema já puxa no registro dele, quais são as instruções que ele deve dar para o trabalhador. A aplicação
do local do componente, de onde o trabalhador ele vai ter que colocar o componente na placa, a localização da bandeja dos componentes, para indicar onde estão fisicamente os componentes que devem ser montados na placa, orientação espacial, questão de orientação, como ele deve ser colocado, também a anotação de tempos de montagem, para saber quanto tempo o montador está demorando para fazer aquela montagem. Às vezes na linha de montagem, com a marcação dos tempos de cada montagem, a gente pode observar, como por exemplo, tal montador ele é mais eficiente em tal parte da montagem, então seria melhor alocar ele lá. Ou tal parte da montagem ela está demorando 3 vezes mais do que todas as outras, então talvez seria bom pegar e dividir essa etapa em mais vezes. Então seriam funcionalidades que o software poderia trazer, não só para ajudar o montador, para responder as perguntas do montador, mas sim para também ajudar ao gerenciamento do processo em geral, para melhoria de qualidade, para a questão do gerenciamento de qualidade total. E também pode ter a anotação de taxa de erro, uma vez que o software ele consiga fazer, através de técnicas de reconhecimento de padrões, fazer a validação do estágio da montagem, então através das imagens daquela placa, ele procurar e tentar reconhecer se a montagem foi feita da maneira correta, fazer a validação disso, para ver também quais são as etapas de montagem que estão dando mais erros, por exemplo, ou se ele consegue detectar o erro na hora lá, a gente já pode pedir para o trabalhador refazer e corrigir aquele erro para não acabar acumulando mais erros lá na frente e verificando a qualidade do produto. Então, seriam funcionalidades para a questão do gerenciamento de qualidade total. Os softwares de desenvolvimento que a gente tem hoje em dia, a gente pode destacar 4 softwares para desenvolvimento com realidade aumentada que têm mais destaque atualmente. A gente tem o AutoKit, que ele já é bem consagrado, tanto academicamente, ele é um software, ele é uma biblioteca para aplicações de realidade aumentada, que é de código aberto, então é possível pegar ele, fazer modificações, fazer melhorias para a utilização. A gente tem também o Wikitude, que é um software proprietário que trabalha, ele oferece algumas funcionalidades, por exemplo, reconhecimento de objetos 3D, mapeamento e reconhecimento de objetos para realidade aumentada através de nuvens de pontos, além de reconhecimento com marcadores fiduciais e reconhecimento por imagens. Outra opção que a gente tem para desenvolvimento é o EasyAR, que, como o próprio nome dele indica, traz como uma ideia desenvolver um software, fazer com que o desenvolvimento de software de sistemas de realidade aumentada seja o mais fácil possível. Então ele traz uma vasta gama de aplicações, opções com reconhecimento de imagens, com reconhecimento de marcadores padronizados para ser aplicado, e tenta dar isso para quem está desenvolvendo de uma maneira fácil, mas de um modo que também ele não é totalmente open source, mas ele tem o código aberto para você ir lá e fazer algumas modificações, ver como funciona, tentar entender mais como é o funcionamento do EasyAR. E a gente também tem a opção do Vuforia, que ele atualmente é imediatamente a plataforma, o SDK de desenvolvimento para realidade aumentada que é mais utilizado em aplicações gerais. Então, ele oferece várias funcionalidades como detecção de planos em imagens, detecção de imagens, reconhecimento de marcadores fiduciais. Ele tem um próprio sistema para marcadores fiduciais dentro dele. Então, essas são algumas, claro que existem mais opções de software de desenvolvimento, todavia esses são os que mais se destacaram durante o tempo de pesquisa, do que a gente foi estudando sobre isso. Seriam as opções que a gente teria para como desenvolver o software. Todavia, levando tudo isso em conta, a gente também tem que ter em mente quais são as limitações, quais são as peculiaridades no nosso caso de ambiente de trabalho que a gente está utilizando. Como a gente está trabalhando em uma linha de montagem manual, que é uma linha industrial, uma linha de produção que é sequencial, a gente tem algumas questões que a gente tem que levar em conta, como por exemplo o fato das placas de círculo impresso que a gente está trabalhando,
provavelmente não possuem áreas livres dentro delas para aplicação de marcadores fiduciais. Então já invalida a ideia de utilizar sistemas, de utilizar software, SDKs de desenvolvimento que necessitam de marcadores fiduciais para funcionamento. A gente não vai poder aplicar esse tipo de técnica para reconhecimento de padrões. Outra coisa que deve ser levada em consideração também é que as etapas de montagem divididas por bancadas, então cada trabalhador está em um posto diferente de montagem, ele está trabalhando exclusivamente naquela montagem, então isso deve ser levado em consideração para o desenvolvimento. O fato de todos os componentes necessários para cada montagem específica estarem dispostos na bancada de trabalho deles, e também que os componentes que vão ser instalados nas placas, eles possuem tamanhos e alturas variáveis. Então a gente tem que levar em conta que talvez procurar a identificação de cada componente por si só não seja viável, porque por mais que a gente tenha alguns componentes grandes que sejam fáceis de reconhecer através de imagens, a gente vai ter componentes que são muito pequenos, que vão vários deles ali. A gente não vai ter como reconhecer cada um deles simultaneamente, vai acabar sendo inviável fazer isso. Então a gente tem que ter isso em consideração. E também ter a ideia de que a gente vai ter alguns componentes que são mais altos que os outros, as placas. E, por exemplo, a partir do momento que eu coloco um componente que seja mais alto, ele vai acabar esconder o componente que está atrás dele, escondendo aquela área ali. Eu não vou mais conseguir fazer o rastreamento daquela área se eu estiver usando questão de marcadores por imagem. Então, são questões que a gente tem que levar. Outras coisas, como a ideia de que na linha de montagem, em cada etapa, o trabalhador recebe a placa impressa em um determinado estado, ele insere os componentes que o sistema vai demonstrar para ele e envia para a próxima etapa. Então, para fazer essas tarefas, o operador ele vai precisar, para encaixar, para soltar, para manipular a placa, ele vai precisar ter as duas mãos livres, que também já descarta a possibilidade de a gente utilizar dispositivos que tem que ser manipulados com as mãos. Então, provavelmente o dispositivo que a gente vai utilizar para capturar imagens e para demonstrar para o usuário aquilo que está feito não vai poder ser manipulado pelas mãos deles, como a utilização de, por exemplo, um celular que o cara vai ter que ficar olhando assim. Isso não é viável no nosso contexto. No máximo, se ele estiver parado em algum canto, escorado ou fixo em alguma posição. Outra coisa que também a gente tem a ideia de que já existem monitores presentes nas bancadas de apresentação para a exibição de manuais eletrônicos. Então esses monitores poderiam ser reutilizados para apresentação do sistema implementado, o que faria a implementação do sistema ser mais barata, ser mais viável para, por exemplo, para grandes linhas de produção, grandes empresas, em grande escala. Seria mais fácil para aplicar e poder reaproveitar algo que já está lá. E por último, a ideia de que não são realizados testes de qualidade entre cada etapa da montagem. Os testes são normalmente feitos em etapas específicas e depois que o produto já está montado. Então a gente os testes físicos não têm o controle de como está a montagem em cada etapa. Então, quando o erro já é identificado normalmente, ele não tem como saber de onde veio aquele erro e o que exatamente causou ele. Então, isso poderia ser uma tarefa para sistemas de reconhecimento de padrões, para a gente realmente pegar e fazer validação etapa por etapa para ter um controle maior, até mesmo para o gerenciamento da linha de montagem para melhoria da qualidade. Então, algumas conclusões que a gente trabalha até agora é que quando a gente pesquisa pelos trabalhos, a gente não encontrou nenhum tipo de metodologia que já foi colocada, foi determinada para esse tipo de sistema. Tanto que cada sistema lá ele aplica de uma maneira diferente, com um dispositivo diferente, levando em consideração quais são o ambiente que eles estão tentando trabalhar. Então tem uma metodologia padronizada que a gente segue para fazer isso. A gente vai ter que desenvolver com base no nosso caso.
Todavia, os trabalhos que a gente viu já apresentam benefícios claros, por mais que não exista uma metodologia padronizada, todos eles, na forma como foram apresentados, demonstraram benefícios na aplicação desse sistema com renda alimentada. Então, as próximas etapas que a gente tem para o trabalho seria se aprofundar mais no cotidiano dos montadores, para ter uma visão melhor de quais são as funcionalidades que vão ser mais proveitosas, quais são as limitações que a gente tem que levar, se aqueles conceitos do nosso caso que foram apresentados ali, eles estão realmente corretos. E a partir disso, implementar e testar o sistema propriamente. As referências que eu usei nessa apresentação estão aqui, e é isso por hoje. Obrigado, atenção de todos. Ok. Obrigado, Rudiele. Obrigado pela apresentação. Eu vou abrir, então, a palavra para as pessoas que quiserem fazer questionamentos, perguntas. Enquanto o pessoal vai pensando perguntas bonitas, interessantes, eu vou só lembrar aqui que nós tivemos um recorde de participação hoje, com 33 pessoas. Então, o tema me parece que é bastante interessante mesmo. A gente está trabalhando com uma coisa que está no chão de fábrica, então vai ter uma repercussão efetiva, eu espero. A gente não pode dizer o nome da empresa que está associada, porque ainda não existe um acordo formal, mas estamos caminhando nessa direção. E também já nós estamos preparando um curso de realidade aumentada. Então, o Lava vai oferecer um curso passo a passo aí para as pessoas brincarem e fazerem algumas experimentações com realidade aumentada. Então, fiquem atentos aí. Curso, como sempre, gratuito, vai ser um conjunto de videoaulas, e aí cada um vai poder fazer no seu próprio tempo. E mais uma vez, essa apresentação vai estar disponível depois no YouTube. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A gente não fez o Slido, aí a gente pode fazer direto ali abrindo o microfone, se alguém quiser. É só abrir o microfone e dar um oi, né? Alguém? Oi, posso fazer? Opa, Paulo. Cara, primeiro parabéns, muito legal a apresentação. Eu só queria perguntar rapidinho ali, que você mostrou algumas APIs, né, para realidade aumentada e para fazer aí o teu projeto. Eu queria saber o quão complicado que você acha que é criar alguma coisa usando essas APIs. Por exemplo, é uma API que já tem tudo pronto, é uma API que é muito baixo nível, que complica muito a vida de quem está lidando com isso, ou você não chegou a se aprofundar nelas. O que você acha? Então, só para entender, seria tipo, o quão complicado seria criar uma API ou utilizar alguma... Não, usar elas mesmo para o teu projeto, assim. Então, quão complicadas elas são? Então, essas opções aqui, calma aí, para voltar assim elas, em geral, são APIs que são de alto nível, que seriam mais fáceis para apresentação de realidade aumentada propriamente dita, né? O Ayrton Kit, ele é um pouquinho mais complexo de trabalhar, até porque ele já é antigo, né? Ele tem algumas limitações e tudo mais. Ele também é código aberto, então ele é para pegar e implementar coisas com elas, só que aí tem que ser visto no caso da necessidade realmente de como a gente vai trabalhar com isso. Por exemplo, se a gente for trabalhar com apresentação dos componentes em realidade aumentada, basicamente qualquer um desses seria bom o suficiente para a gente apresentar esses produtos. Só que também tem que se levar em consideração questões como quão precisos eles são no rastreamento, coisas que aí a gente já tem algumas diferenças entre eles. Ou se a gente quiser, às vezes, apresentar, fazer a realidade aumentada, fazer um módulo de realidade aumentada, usando, por exemplo, o EasyAR, que é mais fácil para colocar os componentes, colocar as informações de realidade aumentada lá dentro, e fazer os outros módulos de sistema
de reconhecimento de padrões, para, por exemplo, reconhecer a placa e tentar achar erros dentro dela, com um OpenCV da vida, por exemplo. Então a gente teria que balancear isso para ver, às vezes, usar uma ferramenta de mais alto nível, que seja mais tranquila de se trabalhar, como o EasyAR, ele é bem tranquilo, e no mini curso que vai estar ano passado, vai ter um tempo que vai ver como o Vuforia também é bem tranquilo para se aplicar, aplicações simples de realidade aumentada. Se a gente for fazer esse balanço com um OpenCV da vida e aplicar realidade aumentada com algo mais simples, seria bem tranquilo a parte de realidade aumentada, mas a gente teria que ver como seria para misturar os dois. Ou se a gente for fazer tudo isso com um desses SDKs de realidade aumentada, a gente teria que ver o quanto a gente vai ter que se aprofundar nesse SDK, quão complexo vai ser, para fazer ele trabalhar com uma coisa que não é propriamente feito, que é a detecção dos erros, a maior precisão do sistema para a realidade aumentada para reconhecimento de padrões. Não sei se... Era isso mesmo. Na verdade, assim, a ideia é mais assim, clica e arrasta, ou se você tem que ir lá para o baixo nível, programar coisas complicadas, mexer com memória, mexer com ponteiros, mas pelo que eu entendi, meio que tem de tudo, aí vai do gosto do freguês, né? Vai do SDK e vai também de como tu vai utilizar ele. Por exemplo, tu pode usar o Vuforia para aplicação com JavaScript, ou C direto, C++, ou você aplica ele dentro da interface gráfica da Unity, que daí é mais só arrastar e posicionar. Então, tanto o SDK que tu usa, quanto como tu usa ele, vai ter bastante. Entendi, claro. Só reforçando, talvez, o Ruggieri experimentou todos esses 4 aqui e testou a capacidade deles, principalmente de reconhecer as placas. A gente está usando umas placas de teste ali, que são equivalentes às placas que tem lá na indústria. E um dos critérios ali foi essa capacidade do que dá para reconhecer, qual é o tamanho mínimo dos elementos para reconhecer, e à medida que você vai manipulando a placa, se ela se perde, se o sistema não consegue acompanhar a identificação da placa. Então são questões assim, de ordem prática que o Ruggieri experimentou em cada uma dessas ferramentas. Por isso que o estudo não foi assim, tipo, pegar uma coisa e sair fazendo. Só para registrar, existem sim ferramentas de mais alto nível, bem alto nível, que qualquer um faz brincando no celular, e tem também outras ferramentas de mais baixo nível, onde também você tem que, né, a nível de OpenCV, por exemplo, as funções e chamadas de métodos, então tem para tudo quanto é gosto, tá bom? Então só para registrar. Antes de passar para o Salvador, para ele fazer uma pergunta, eu gostaria de frisar um aspecto importante ali, que a realidade aumentada na montagem manual, ela tem 3 grandes benefícios, né? Diminuição do erro, ou eliminação, muitas vezes, diminuição do tempo e diminuição da carga mental. Isso faz com que esses 3 elementos indiquem que praticamente, assim, a ideia básica, qualquer pessoa chega lá e consegue fazer a montagem, porque vai ter pouco erro, vai fazer rápido e sem preocupar, assim, ter que lembrar coisas e como é que a coisa funciona, porque o sistema vai estar organizando tudo. Então é esse ideal, digamos assim, de que qualquer um possa fazer, entendeu? Então só para registrar essa composição desses 3 elementos resulta nessa configuração. Passando então para o Salvador fazer a sua pergunta. Salvador. Alô? Estamos ouvindo. O que eu queria perguntar para o Ruggieri é que, como a gente está fazendo um estudo em paralelo, né, sobre essa questão de AR, eu tenho visto em alguns artigos uma queixa grande dos pesquisadores sobre a dificuldade de tratar AR com a iluminação local dos ambientes de montagem. Então eu queria que você comentasse aqui uma coisa desse contexto, a dificuldade que você teve para lidar com essa questão da iluminação, porque parece que é um problema de todo mundo.
Vou reproduzir aqui a pergunta do Salvador, porque me parece que deu bastante ruído, teve bastante oscilação da qualidade do som. Então, o Salvador perguntou sobre a influência, basicamente, da iluminação de ambientes reais para esse tipo de aplicação. Então, se o Gary percebeu alguma dificuldade nesse sentido, que foi uma coisa que o Salvador encontrou ali nos artigos. Rogério. Sim, eu já vou responder isso agora também com a experiência, né, que eu tive, que realmente iluminação é um negócio que atrapalha, que incomoda esse tipo de sistema. Só que tem maneiras de tu contornar esse problema. Por exemplo, na própria produção do mini curso que eu estava fazendo, as aulas aqui, eu tive problema que eu não consegui desenvolver o negócio por causa de problema de iluminação. E eu fiquei a tarde toda tentando descobrir qual que era o problema que estava acontecendo aqui, e no final era o fato da minha janela estar aberta. E eu, de maneira nenhuma, conseguia reconhecer as coisas lá. Porque o sistema ele tem por exemplo, o reconhecimento, ele procura por marcadores baseados em imagens. Então, eu tenho uma imagem específica daquele meu componente, em que a cor dele está de tal maneira, por causa de tal, que o bico da sala, que foi a lâmpada que foi utilizada para quando o cara tirou a foto para fazer o marcador, ela era uma lâmpada com filtro laranja, e agora eu estou usando uma lâmpada com filtro branco. As cores daquele meu marcador já são diferentes. Então, isso é um problema, principalmente quando tu pega e muda o ambiente em si. Mas, por exemplo, eu estou em uma linha de montagem que tem tal iluminação, de iluminação lá, e aquela iluminação ela é meio que padronizada, e ela, dia após dia, aqueles marcadores vão ser utilizados no mesmo ambiente com a mesma iluminação. Tendo isso em mente, por exemplo, se eu fizer um marcador aqui do meu quarto, e pegar a imagem aqui do meu quarto e mandar para eles lá na fábrica, na montagem, provavelmente eles vão ter problemas por causa da iluminação do meu quarto e a iluminação de lá. Só que se eu pegar um marcador e fizer ele lá, com a iluminação que está feito com a iluminação de lá, e não tiver, por exemplo, uma reforma que mude as posições das lâmpadas, ou mude o tipo de lâmpada que a gente está usando, o marcador feito lá, ele não vai ser tão problemático para a identificação com a questão de luz, porque ele já está adaptado à luz de lá. Então, vai muito da questão de tu adaptar como a maneira que tu vai fazer o reconhecimento, a utilização de marcadores, a utilização das imagens, o ambiente que tu vai realmente utilizar o sistema. Se tu estiver desenvolvendo um sistema que é para ser utilizado em qualquer canto, então, a grosso modo falando, aí tu tem que cuidado de não pegar marcadores que sejam reflexivos, não pegar materiais que dão muito reflexo, materiais metálicos, tentar pegar coisas mais foscas, marcadores mais de papel, com cores mais acentuadas, mais voltadas para o preto e branco. Então, também varia muito de como está desenvolvendo o sistema. Se é para algo focado em um ambiente específico, ou se é para, por exemplo, um Pokémon GO da vida que qualquer um joga em qualquer lugar. Beleza. Eu tive que tirar o áudio do Salvador ali, porque estava dando muita interferência, muito ruído. Mas se o Salvador quiser de novo complementar ali. Bom, eu acho que sim, Tá me ouvindo? Estou ouvindo. É uma dificuldade recorrente mesmo. E eu queria aproveitar a oportunidade também de fazer um comentário. No slide 23, quando você fala da arquitetura de software, a gente dá uma olhada assim rápida no slide e percebe que, na verdade, se no momento de desenvolver a arquitetura der para pensar numa filosofia tipo meio de plugin para uma determinada área de montagem,
a gente tem uma estrutura aí que pode servir para outras linhas de montagem. Que tem coisas aí que são quase que mais ou menos universais para linhas de montagem manual. Então, isso daria uma amplitude para uma gama de aplicação maior para essa arquitetura de software, se pudesse fazer alguma coisa desse tipo. Para aquele tipo de empresa eu uso esse plugin aqui, para aquele outro uso aquele, mas a arquitetura, indicação para reconhecimento da etapa de montagem, local de componente, troca a bandeja, troca o componente, mas talvez a arquitetura pudesse ser preservada. Isso acho que daria uma... Já é uma coisa legal, mas pensando assim dessa forma, poderia ter uma amplitude de aplicação grande. Beleza, com certeza. Uma preocupação, inclusive, a ser tomada no momento que estiver desenvolvendo, para que as funcionalidades fiquem bem modularizadas, né? Se a gente vai usar uma coisa específica, mas ela está devidamente modularizada para ser melhorada ou trocada ou realmente virar alguma coisa do tipo plug and play. Então é uma boa lembrança, uma boa estratégia, uma boa preocupação para a gente ter. Acho que temos ainda tempo para uma perguntinha rápida. Nós estamos a 17h58. Não sei se mais alguém gostaria de fazer algum questionamento. É só abrir ali o áudio. Não? Alô? Quem? Sim? Gostaria de saber, Rogério, primeiro parabéns aí pelo teu trabalho, muito legal. Se tu está utilizando algum tipo de machine learning aí, alguma coisa de inteligência artificial aí no teu projeto? Então, até o momento, não. Obviamente, os SDKs de rede alimentada já tem uma parte de reconhecimento de padrões nativamente, só que nada foi realmente criado para machine learning, para aprendizagem de máquina, até agora, pelo menos. Por enquanto, ainda a própria funcionalidade do ambiente de realidade aumentada foi suficiente, mas não se descarta a possibilidade, né, dependendo da dificuldade isso em campo, de eventualmente ter que fazer um ajuste ou até fazer um desenvolvimento específico para atender a essas funcionalidades de validação do estágio, reconhecimento do estágio de montagem. Esses elementos podem vir a ser melhorados, otimizados no futuro, mas vai depender de uma experimentação em loco para saber o nível de dificuldade. O ideal é que a própria realidade aumentada, ele já tem embutida, né, ela possa estar sendo utilizada para isso também. Mas não está descartável de ter que fazer alguma coisa específica. Por isso que o comentário do Paulo foi pertinente também, porque eventualmente a gente precisa ter um ambiente que seja minimamente aberto para a gente descer um pouquinho no nível e, quem sabe, solucionar alguns problemas específicos se a gente identificar que não vai ter um software que resolva todas as situações, né? Então, a questão desse sistema vai passar necessariamente ainda por várias etapas de experimentação. Tá bom? Beleza, Lucas? Obrigado pela pergunta. Eu acho que deu nosso tempo, né, pessoal? Eu agradeço aí. Não sei se tem mais alguém querendo fazer alguma outra pergunta. Lembrando que reconhecimento de padrões, realidade aumentada, são disciplinas que existem no nosso mestrado em computação. Então, tudo isso é área de estudo realmente que nos interessa, não só no Larva, mas na computação, no departamento como um todo. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação recorde de hoje. Fiquem aí atentos para o curso de realidade aumentada. Está quase saindo do forno, né, Rogério? Rogério é o cara mais habilitado hoje no Larva para fazer esse curso, então é ele que vai estar apresentando esse curso. Possivelmente a gente vai estar usando a infraestrutura do ambiente de aulas chamado Aula Já, possivelmente. Vamos analisar aí para poder várias pessoas se inscreverem facilmente e gratuitamente, não precisar passar pelas burocracias
de cadastro aqui da UDESC. Mas, enfim, à medida que o tempo for passando, a gente vai colocando detalhamentos lá no Facebook. Tá bom? Gente, muito obrigado. Rudieri, parabéns. Então, assim, o trabalho está bem maduro, né? Que bom. E boa tarde, quer dizer, boa noite já, né? Boa noite a todos e um bom final de semana. E fiquem em casa, porque o negócio está ficando muito complicado. Então, se cuidem. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau.